Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, a gente vai começar revisando o conteúdo de ontem. Ontem nós falamos sobre os sons da letra S, né? O S com som de S, o S com o som de Z e os dois S's, ok? Então, aqui na página 44, o que é que você vai fazer? Você vai completar as palavras das placas no labirinto abaixo com S ou SS. O que acontece, Tia Manu? Olha só, nós temos aqui a primeira palavra, professor. Sor. Eu vou colocar um S ou dois S aqui no meio da palavra. Lembrando que no meio da palavra, se tiver apenas um S, fica com o som de Z. Tá? Então, se eu colocar um S, vai ficar professor. Não é professor, é professor, sor. Então, para ter o som de sa, se, si, só, su no meio da palavra, eu tenho que fazer o quê? Usar duas letras S, tá? Os dois S's dão o som de S, ok? Depois nós temos aí, ó, fantasia. Fantasia. Me diga aí. Fantasia. Eu vou usar um S ou dois S's no meio da palavra? Vou usar um S. Por que, Tia Manu? Porque um S deixa a palavra com o som de Z, tá? Se eu colocar dois S's, vai ter o som de S. Então, se eu colocar dois S, vai ficar fantasia. Não é fantasia, é fantasia. Então, coloca uma letra S para ficar com o som de Z. E assim você vai completando as plaquinhas até finalizar. Depois, Tia Manu, o que eu vou fazer? Você vai pintar as escadas para levar o príncipe até a princesa. O caminho correto possui apenas palavras com SS. Então, já está dizendo, você não vai pintar todas as escadas. Você só vai pintar as escadas das palavras que tiveram dois S's no meio da palavra. Tá bom? Que aí vai formar o caminho em que o príncipe vai chegar até a princesa. Aqui, na segunda questão da página 45, ele está pedindo as imagens de acordo com a legenda a seguir, para você pintar, tá? Então, você vai pintar a figura de azul. Aqui começa com a letra S, tá? S inicial quer dizer que começa com a letra S. O S com som de Z de lilás e as palavras com SS de amarelo. Então, vamos lá. Sino, si, começa com S. Então, já está dizendo, ó, começa com S. Então, tem o S inicial. Se for S inicial, você pinta de azul. Aí, nós temos aí uma flor, né? Uma rosa, tá? Rosa, za. Tem o som de Z. Então, se o S tem o som de Z, você vai pintar de lilás. Aí nós temos aí um vaso. Gente, desculpa, tá? Eu confundi aqui a rosa com girassol. É um girassol. Girassol. Só. Tá no meio da palavra. Se tá no meio da palavra, eu vou usar um S ou dois S's. Se eu colocar um S, vai ficar girassol. Se eu colocar dois S, vai ficar girassol, ok? Aí depois nós temos aí um vaso. Vaso. O S com som de Z. Então, você vai pintar de lilás, certo? Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim que a tia explica melhor, ok? Aí nós temos aí, ó, a terceira questão. Você vai reescrever. O que é reescrever, tia? Você vai escrever novamente. Só que dessa vez, você vai substituir o pontinho pelo nome da figura. Ó, tem assim, ó, meu preferido é de morango. O que é de morango? O sorvete, a fruta ou a TV? Então, você vai dizer o meu sorvete, certo? Depois, assisti um programa muito legal na o quê? Na televisão. Por quê, tia Manu? Porque nós estamos estudando palavras com a letra S. Depois, colhi um
pêssego delicioso no sítio do vovô. P-C-C-C, tá? Então, se tivesse a letra Z, ia ser pêssego. Como é pêssego, você bota 2 S, ok? Pronto. Agora nós vamos para ciências. Pronto. O que vocês vão fazer? Nós vamos falar sobre a alimentação saudável. Na aula passada, nós falamos sobre o cuidado com o nosso corpo, né? Sobre a higiene e a importância dela para cada um de nós. Sobre exercício físico, né? Sobre movimentar o nosso corpo, e enfim. Então, você vai observar os diferentes alimentos disponíveis no restaurante que a Mariana foi almoçar. Você vai circular os alimentos que você colocaria no seu prato. Então, tem aí tomate e alface, beterraba, cenoura e alface, macarrão, ovo cozido, bife grelhado. Temos aí feijão, arroz, peixe grelhado, frango assado e alguns doces. Pudim, bolo, torta, cupcakes, ok? Então, você vai circular o que teria no seu prato, caso você fosse almoçar também nesse restaurante, ok? Agora eu vou perguntar para você. Você considera a sua alimentação saudável? Sim ou não? Então, o corpo humano, ou seja, o nosso corpinho, ele precisa de algumas substâncias para se desenvolver e se manter saudável. Além disso, ele precisa de energia para que nós possamos realizar as atividades do cotidiano, como brincar, estudar e caminhar. Obtemos essas substâncias e a energia que precisamos, principalmente dos alimentos que nós ingerimos. No entanto, somente um tipo de alimento não é capaz de fornecer todas essas substâncias. Por isso, nós devemos nos alimentar ingerindo diferentes tipos de alimento e em quantidade adequada. Você também não pode comer tudo, né? Porque senão vai ficar uma quantidade muito grande. Então, assim, todos os dias você deve tentar variar o cardápio da sua alimentação. Como assim, tia Manu? Um dia comer um frango com arroz e feijão. No outro dia você já faz um peixe com arroz, feijão e macarrão. Outro dia já faz só um arrozinho com ovos. Outro dia, e você vai mudando. O fígado, tá? Porque sempre tem que variar. Por quê? Porque na sua alimentação você precisa de proteínas, carboidratos, vegetais, ok? Então, para uma alimentação saudável, recomenda-se comer diversos tipos de alimento, principalmente os vegetais, que são as verduras, as frutas e os legumes. E você precisa evitar comer doces e alimentos gordurosos em excesso, como o chocolate, o refrigerante. E, além disso, é importante fazermos pequenos lanches entre as principais refeições do dia. Quais são as principais refeições do dia, tia Manu? O café da manhã, o almoço e o jantar. E quais são esses lanches que nós devemos fazer? No horário de 9 horas, no horário de 3 horas, tá? Esses são os horários dos lanches entre as principais refeições. A pessoa que tem uma alimentação saudável, né, que come diversos tipos de alimento, que come no horário correto os alimentos necessários, são pessoas nutridas. E existe a desnutrição, que é o que nós vamos falar agora, tá? Desnutrição é a falta de qualquer uma das substâncias essenciais para o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Uma pessoa com desnutrição, geralmente, ela tem os músculos poucos desenvolvidos. O tamanho e a massa corporal estão abaixo do indicado para a idade, além de apresentar dificuldades na aprendizagem. Então, quando você vê uma criança muito magrinha, muito fraquinha, que não tem vontade de brincar, ou que tem muita dificuldade para aprender,
geralmente, essa pessoa que não come direito, não quer lanchar, não quer almoçar, come pouco, essa criança geralmente ela é desnutrida, tá? E como foi dito aqui, a desnutrição faz com que essa pessoa fique com tudo abaixo do que é indicado para a idade dela, tá? Muitas crianças não têm acesso à alimentação variada e em quantidade adequada. Com isso, elas não conseguem obter as substâncias e a energia que elas necessitam para se desenvolver de forma adequada e acabam ficando desnutridas. O planeta Terra tem capacidade de produzir alimentos suficientes para saciar a fome de toda a população mundial. No entanto, a má distribuição de alimentos, a má distribuição de renda e o desperdício de alimentos são alguns fortes fatores que impedem o acesso de grande parte das pessoas a uma alimentação adequada, aumentando a quantidade de casos de desnutrição, tá? Como assim, tia Manu? A distribuição de renda já quer dizer pessoas que têm mais condições que outras, né? Que possuem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro, consequentemente, vai comer melhor, porque vai ter como comprar os melhores produtos, as melhores frutas, as melhores verduras, a melhor carne, tá? Então, ele vai poder se alimentar melhor. Já aquelas crianças que vêm de uma família bem pobre, que não tem tantas condições, acabam comendo comida de baixa qualidade, né? Porque eles também não podem morrer de fome. Então, eles compram o que o dinheiro dá para comprar, certo? Nós temos aí também a atividade referente ao que a gente acabou de falar, certo? Diz o seguinte: veja a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Devaneios com Sigmund e Freud. Como assim eu tenho que comer mais legumes? Você precisa ter uma alimentação mais saudável. Batata frita conta? Qual é o assunto abordado nessa tirinha? Qual é, pessoal? Ter uma alimentação saudável. Quais são os legumes que você consome regularmente? Então, aí você vai marcar não, na verdade, você vai escrever o que você come. Tia, eu como arroz, eu como feijão, eu como macarrão, eu tomo todinho, eu bebo refrigerante, é o que você come, certo? No último quadrinho, o personagem Sigmund questiona se a batata frita é um alimento saudável. Aí eu pergunto para você, a batata frita ela é um alimento saudável? Não, é um alimento altamente gorduroso, certo? A não ser que a pessoa possua um airfry e não precise usar o óleo, certo? E mesmo assim ainda não se recomenda comer batata todos os dias. Depois, na segunda questão, você vai pintar os espaços, tá? Que tem um pontinho e vai descobrir o nome do líquido que é importante para o funcionamento do corpo e que também é utilizado para a higiene pessoal dos alimentos e dos objetos, tá? Esse aí é muito fácil. É um dos componentes do ambiente que são essenciais para que exista vida no nosso planeta. Qual é? Nós já estudamos sobre isso. Aqui na página 191, na terceira questão, você vai escolher um dia da semana e escrever o nome dos alimentos que você consumiu nesse dia, separando-os conforme orienta o quadro abaixo. Então, você escolhe o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai escolher um desses dias e vai escrever o que você come no café da manhã, o que come no almoço, o que come no lanche da tarde e o que come no jantar, certo? Na letrinha A, está perguntando, na sua opinião, essa alimentação foi variada e em quantidade adequada? Então, é resposta pessoal, é o que você acha. Na letrinha B, pergunta, você acha que poderia ter evitado algum desses alimentos? Quais? Então, você vai escrever aí, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, tá bom? Por hoje é só, tá certo? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom?